Olá, estamos aqui com mais um vídeo do quadro Aprova OAB FUNEP. Hoje falando sobre o direito do trabalho em um tema muito importante, sempre cobrado nas provas da OAB, que é o contrato de trabalho. O artigo 442 da CLT estabelece que o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Percebam, portanto, que não há necessidade de ter um contrato por escrito, uma vez que a própria CLT prevê a possibilidade de um acordo tácito, porque, infelizmente, é muito comum, na prática, não haver a formalização. É claro que seria correto o registro na carteira de trabalho, com a sua devida anotação do acordo correspondente com as suas características essenciais em relação à função, ao salário, à jornada de trabalho, mas se isso não for feito, a legislação, que tem a função de proteger a pessoa do trabalhador, prevê que o ajuste que não tenha sido formalizado pode assim ser feito posteriormente, nem que seja em uma ação na Justiça do Trabalho para reconhecer esse vínculo e conceder ao trabalhador as suas devidas contrapartidas pelo trabalho prestado em relação às verbas trabalhistas, em relação ao salário, às férias, 13º, fundos de garantia, entre outros. Em suma, nem todos os contratos de trabalho, de prestação de serviço, preenchem os requisitos que a CLT reconhece como sendo necessários para que seja garantido esse direito de anotação, ainda que seja posteriormente na carteira de trabalho, e os direitos correspondentes. Alguns trabalhos não terão essa classificação como emprego. Na CLT, é utilizada a expressão contrato de trabalho, mas, corretamente, devemos ler como contrato de emprego, porque somente o emprego é que tem esses direitos. Outros trabalhos que não sejam emprego não terão. Surgem algumas dúvidas em relação a outros trabalhos, porque temos contratos por tempo determinado, contratos por tempo indeterminado, temos agora também o trabalho intermitente, o teletrabalho, trabalhos em atividades ilícitas e muitas dúvidas em relação a quais trabalhos vão ter essa caracterização ou não. Tudo isso estaremos aqui conferindo na sequência dos nossos vídeos. Hoje falaremos das regras gerais do contrato de trabalho. O artigo 2º estabelece que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Aqui nós temos, portanto, a identificação de quem é a pessoa do empregador, que pode contratar um prestador de serviços nessa modalidade de contrato de emprego. E o artigo 3º, por sua vez, define que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Neste artigo 3º, nós temos a identificação da pessoa do empregado, ou seja, aquele trabalhador que tem esses direitos porque o seu contrato de trabalho é um contrato de emprego. E aqui nós temos também uma conjunção com o artigo 442, que já fizemos a leitura no início do nosso vídeo hoje, que define o contrato individual de trabalho como o acordo tácito ou expresso que corresponde à relação de emprego, para identificar quais são esses elementos que caracterizam um trabalho como emprego. Vejamos, nós temos aqui, no próprio enunciado, a iniciação no artigo 3º, dizendo que empregado é pessoa física. E hoje nós vemos muitas exigências de muitas empresas pedindo aos seus prováveis, potenciais candidatos a uma vaga de trabalho que façam um CNPJ, no que se chamou de pejotização, com o objetivo justamente de afastar este requisito de pessoa física, porque assim nós teríamos a necessidade de preencher os critérios todos, não sendo possível haver ausência de nenhum. Então é preciso a pessoa física como o primeiro elemento. Além da pessoa física, é preciso também que seja exatamente essa pessoa que preste o serviço, que esteja ali no local de trabalho prestando o serviço, não podendo enviar outra pessoa em seu lugar, o que nós chamamos de pessoalidade.
Também é necessário que haja uma continuidade nessa prestação de serviço. É preciso que haja uma frequência, não pode ser algo esporádico. E assim nós temos o requisito da continuidade ou não eventualidade para a prestação de serviço. Isso afasta que trabalhadores eventuais, trabalhadores autônomos, tenham a pretensão de depois recorrer à Justiça do Trabalho pedindo o reconhecimento de um vínculo de emprego. E assim surgem várias teorias na doutrina tentando afastar essa possibilidade. E aí nós temos a teoria da descontinuidade, porque é necessário que tenha uma continuidade, a teoria do evento, porque se for um único evento que a empresa contratou aquela pessoa, por exemplo, uma festa de final de ano, né, e não usa mais o serviço, já quebrou o vínculo de continuidade. Pela teoria dos fins da empresa, também nós temos essa identificação com o objeto social da empresa. Se é uma empresa que trabalha com tecnologia, uma empresa que trabalha com serviços educacionais, com serviços de informação, ela contrata um jardineiro, um eletricista, veja, é um objeto que destoa do seu fim. Então, seria mais um argumento para justificar a ausência de continuidade, uma vez que teria utilizado o serviço esporadicamente. E a teoria da fixação jurídica ao tomador dos serviços também é utilizada como um reforço aqui deste requisito, no sentido de que a pessoa estaria livre para prestar serviços para outros tomadores de serviço, não ficando exclusivamente naquela empresa. Dando sequência aqui, nós ainda temos o requisito da onerosidade, que significa a prestação, a contraprestação, ou seja, o pagamento de uma remuneração, mais conhecido como o salário, para afastar aqui eventuais favores ou trabalho voluntário, que exige uma formalização eventualmente também, mas que é indispensável para que cumpra todos os requisitos para configurar aquele trabalho como emprego. É preciso que tenha uma remuneração. E uma remuneração justa, correspondente às funções, à capacidade desempenhada por aquele trabalhador, com várias outras regras que depois vêm regulamentadas na CLT na sua sequência. A pessoalidade, como nós vimos, significa essa necessidade de ser o próprio trabalhador prestando o serviço, o que acaba na prática hoje em dia tendo algumas mitigações. Por exemplo, se o trabalho é prestado em domicílio, nem sempre nós temos essa possibilidade de verificar exatamente se é o empregado que está ali cumprindo suas funções, embora hoje com a tecnologia nós tenhamos muitos recursos para isso. E a outra mitigação se refere às substituições eventuais, porque em caso de um afastamento de um trabalhador e uma licença saúde, uma licença gestante, pode ser que outro esteja ali fazendo as suas vezes, mas isso não desconfigura a sua relação de emprego, que está afastado apenas temporariamente. E assim que ele voltar, retoma em todas as suas características. O outro requisito é a alteridade, que significa que os riscos do negócio são do empregador. Lembrando que o empregador aqui pode ser uma empresa, pode ser uma outra pessoa, mas ele assume os riscos do negócio, não podendo passar para outro. Outro quem? O empregado. Daí a expressão alteridade, ou seja, a qualidade daquilo que não se pode passar para outro. O empregador, seja empresa, seja uma associação, seja uma fundação, seja uma pessoa física, ele assume os riscos do negócio. Então, em um exemplo de uma loja, em um comércio que não esteja vendendo muitos produtos, ele não pode comunicar o seu funcionário dizendo que não poderá pagar o salário, não poderá pagar todo o salário porque não teve o retorno esperado. Este é um risco que cabe ao empregador. E, por fim, a subordinação é o principal elemento que confere aqui a característica referente à obediência que deve ser prestada pelo empregado em relação ao empregador, que emite as ordens ao primeiro. Veja a expressão subordinação, sub, abaixo, ordinação de ordens, ou seja, ação de emitir ordens. Quem está abaixo dessas ordens? O empregado está submetido às ordens do empregador, que emite quais são os horários, as tarefas, e emite também a sua fiscalização e até mesmo, eventualmente, alguma disciplina que pode ser ou que precisa ser empregada àquele trabalhador. Essa característica não afasta, eventualmente, o que nós chamamos aqui de uma parasubordinação invertida quando há um conhecimento daquele empregado do qual o empregador não conhece e por isso não tem como cobrar.
em relação ao know-how que ele detém em uma grande empresa que possua ali arquitetos, engenheiros, advogados, administradores, contadores, cada um com sua área de conhecimento específica em atuação, e talvez os seus sócios proprietários não tenham conhecimento de todas essas áreas. E isso significa que, na prática, os funcionários tomarão decisões sem consultar, muitas vezes, os seus superiores. Mas isso não afasta o reconhecimento do vínculo de emprego em razão desse conhecimento específico. Então, vejam que, além desses requisitos específicos do contrato de trabalho, nós temos os requisitos gerais, como ser o sujeito capaz, não podemos ter um trabalho infantil, temos que ter a capacidade, que aqui no Brasil inicia-se aos 16 anos normalmente, ou a partir dos 14 anos como aprendiz. O objeto do contrato precisa ser lícito, ou seja, de acordo com a lei, possível, determinado ou determinável. Eu não posso ter um auxiliar de serviços gerais podendo executar qualquer tarefa dentro da empresa. É preciso especificar as suas funções. E a forma prescrita ou não defesa em lei significa que este trabalhador precisa cumprir alguma formalidade que seja exigida ou, não tendo uma formalidade exigida, é livre para o ajuste, como nós vimos no início do artigo 442 da CLT, que o contrato de trabalho pode ser expresso ou tácito. E se não tiver uma forma expressa exigida, como no caso do contrato por tempo determinado, por exemplo, para estabelecer o início e o fim e outras condições, ainda que seja feito verbalmente, eu posso regularizar depois na Justiça do Trabalho, ainda que assim o seja necessário. Por fim, em relação à exclusividade, este não é um requisito. É possível que a pessoa tenha 2, 3, 4 empregos, talvez. Desde que haja compatibilidade de horário, não há nenhum problema. Assim, nós conferimos quais são os requisitos do contrato de trabalho que encontra respaldo legal na modalidade de contrato de emprego. Isso tudo tem o objetivo de afastar o reconhecimento daqueles trabalhos que não são emprego. O artigo 442-A da CLT estabelece que, para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a empregado comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Então, isso também configura o princípio da não discriminação ou o princípio da igualdade, para que haja iguais condições de concorrência àquela vaga de emprego. Uma exigência mínima de 6 meses é permitida, mais do que isso não. Assim como outros critérios de discriminação, como em razão da idade, do sexo, estado civil, que não são permitidos com respaldo, inclusive, na nossa Constituição Federal. E o artigo 442-B prevê que a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista na CLT. Este artigo tem o intuito de não permitir aquele reconhecimento na Justiça do Trabalho do trabalhador autônomo, o que era uma prática muito comum, porque o trabalhador sem o registro preenchia todos os requisitos e solicitava depois o reconhecimento. A reforma trabalhista, em 2017, tentou afastar essa possibilidade, mas não significa que, se um trabalhador preencher todos os requisitos, estará impedido de utilizar o seu direito de ação e acionar a Justiça do Trabalho, pleiteando o reconhecimento do vínculo e todos os direitos correspondentes que veremos na sequência dos nossos vídeos. Por hoje é isso, agradeço a atenção de vocês e aguardo no próximo vídeo. Obrigada!